Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Tentando achar uma explicação, parte 1. A respeito do título do tema proposto, talvez você me pergunte: que coisa mais esquisita? Achar uma explicação de quê ou para quê? De fato, em nossa vida é comum nos depararmos constantemente com situações para as quais não encontramos explicação. E o assunto que irei abordar nesta nova série de reflexões é uma situação desse tipo. Antes de mais nada, já que o nosso encontro com Deus tem como base e fundamento a meditação de textos bíblicos, os quais, conforme cremos, são palavras de Deus e não criação humana, por isso coloco algum texto bíblico como fundamento de nossas reflexões, a que denomino de encontro com Deus. Dito isto, você irá entender a minha perplexidade diante do que será exposto nesta série de reflexões e verá que o título que escolhi como tema, Tentando Encontrar uma Explicação, procede porque, entre as inúmeras coisas para as quais não achamos explicação, a situação que será tratada aqui é uma delas. Os textos bíblicos. Primeiro, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 ao 28. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo texto, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que esteja sempre com ele. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e juntar-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Terceiro texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 4 ao 6. Jesus respondendo disse-lhes: Não lestes que aquele que os criou, no princípio criou-os homem e mulher, e disse: O homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Quarto texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 ao 9. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um recebe de Deus o seu próprio dom, uns de uma maneira, outros de outra. Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. O quinto texto, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos obedientes na fé e na modéstia. Porque se alguém não sabe cuidar da própria casa, como saberá cuidar da igreja de Deus? Sexto texto, carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Por esta razão deixei-te em Creta, para que colocasses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, conforme já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos não acusados de dissolução e nem desobedientes, pois convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Estes são alguns, apenas alguns, textos da palavra de Deus que formam a base, ou que deveriam ser a base da questão do casamento e ou do celibato. E por que razão afirmo que a palavra de Deus deve ser o alicerce dessas questões e de qualquer outra situação? Quem responde a esta pergunta é o próprio Cristo, que afirma, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparo-o ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia.
Caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. A palavra de Deus é a base e o fundamento de toda e qualquer de nossas ações. Esta direção dada por Jesus vale para cada um de nós individualmente e vale igualmente para a igreja no seu conjunto. Construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia é a opção de cada um, sabendo-se que para se construir sobre o alicerce da rocha é algo dispendioso, que dá trabalho e sacrifício, e é preciso cavar e encher as mãos de calos. Ao passo que construir diretamente sobre a areia não dá trabalho quase nenhum, é rápido e muito mais fácil. Porém, a grande diferença a ser observada é na hora da borrasca e das intempéries. Uma casa permanece de pé, a outra desaba, e a sua queda é grande. O exemplo dado é do próprio Jesus. Nas questões referentes ao casamento ou ao celibato, isto que Jesus diz deve ser observado e não negligenciado. E deve ser posto em prática porque a sua palavra, a palavra de Deus, é a rocha do alicerce em qualquer estado de vida. Até amanhã, se Deus quiser, com a sequência desta nova série, onde refletiremos sobre alguns pontos da exigência obrigatória do celibato pela Igreja e as consequências daí decorrentes. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.